Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Rainha Cash. E hoje temos um convidado super especial e esse eu posso afirmar que eu conheço muito bem. Ele atua na área do Pladur há mais de 15 anos e se destacou em Portugal por trabalhos incríveis em forma de 3D. Bem-vindo, Diego Ribeiro! Prazer, vamos aqui, mais uma conversa, mais uma entrevista no Rainha Cast. É isso aí! Isso! E aí, Diego, conta pra gente como começou a tua relação com o Pladur? Foi algo que sempre quis fazer ou realmente foi o destino que te colocou ali? Não, foi o destino. Iniciou tudo, foi com meu pai. Meu pai trabalha na área de pintura, de residência. E eu comecei, na verdade, ajudando ele. Aprendi, peguei bem o jeito da pintura, foi o início de tudo. Início ele conheceu uma empresa que chamava Plangesso, na época, e ele me falou, olha, aprende porque é uma área boa, talvez você pode gostar, se não gostar, pronto. Seu Carlos já forçando. Direcionando. Tava uma área em expansão, em crescimento e pronto, falei, vamos lá ver. E o patrão aceitou. Fiz o teste e tal e comecei. Fiquei lá um ano e meio, depois saí, gostei muito, aprendi rápido, peguei bem o jeito. Você tinha que idade nessa época? 18 para 19. Bem novinho. E peguei bem o jeito e gostei bem mais do que a pintura. Por causa da montagem, o sistema do trabalho, o jeito que é feito, do teto, divisória, sanca, essas coisas. Massa. Entendi tudo. Não é nossa área. Não é nossa área. E gostei bastante. Desde aí, depois eu comecei a trabalhar para mim, já no Pladur. Aí de início, como não tinha tanto Pladur, que não tinha tanto cliente, eu pegava o Pladur e já pegava a pintura. E assim começou. Sim. E por que o nome Pladur 3D? O Pladur 3D veio aqui em Portugal. Começou aqui porque como eu comecei a trabalhar para mim aqui já tem uns 4 a 5 anos, para eu ingressar na área, para eu aparecer, para viralizar, para ganhar seguidores, para o meu nome crescer mais rápido, foi uma área que eu vi que foi muito boa, não tinha tanta demanda desse trabalho aqui e decidi vir umas formas lá do Brasil. Comprei de lá de uma empresa, veio. Antes mesmo de fazer essa compra, eu fiz a divulgação, que ia ter os trabalhos e tal, para ver se ia ter a demanda, se as pessoas iam querer aquele trabalho. E aí, mesmo sem ter nada, um monte de gente já começou a pedir orçamento e não sei o que. Eu falei, agora tem que mandar vir as formas. E aí começou a vir. E nisso foi quando gerou esse nome, Pladur 3D. O 3D veio através das formas. E só para falar aqui um pouquinho mais íntimo, nós somos marido e mulher. E eu lembro que quando a gente divulgou no Facebook, a gente não tinha nada. A gente não tinha as placas 3D. A gente só divulgou novo serviço em Portugal. Tá, mas e as placas 3D? E nisso começou a muitos clientes mandarem mensagem, não foi, amor? Porque assim, como todo empreendedor, a gente sempre tem que fazer um teste. Não vale a pena a gente vir, investir, gastar mó dinheiro sem saber se vai dar certo, né? Então, pronto, foi um teste e que deu certo. Deu certo por um tempo, mas depois começou a ter muita demanda, tinha que ter espaço para alugar, tinha que ter pessoas para fazer, aquilo perdia muito tempo, eu tinha muito trabalho de divisória, teto falso, outras coisas eu não podia estar ali. E também muita falta de profissionalismo de outras pessoas. Não achava quem me ajudava nessa área, fazer as placas. Eu arrumei até umas 2 pessoas na época. Eu fui uma. Eu começo. A gente usava o nosso quarto para fazer as placas. E uma outra pessoa também, mas só que não estava dando certo, não estava saindo bem feita. Aí às vezes tinha cliente que ficava insatisfeito, é complicado. E pelo trabalho todo que dava, logística, aí eu decidi parar com 3D, mas fiz bastante cliente. E foi bom para o crescimento, para aparecer. E vocês, né, acreditaram antes de acontecer. É Sim. aquela coisa, meio lei da atração, né? Colocar ali a energia que tudo vai dar certo e depois vamos ver como que vai fluir. Fluiu bem. Exatamente. A gente, assim, digamos que a gente deu um tiro no escuro, mas que deu certo, Exatamente. né? E o empreender é isso, né? É aí que começa. E assim, amor, depois de 15 anos, o que você mais orgulha da sua trajetória? Eu orgulho porque foi uma área que eu gosto bastante. A gente, empreendedor, tem que fazer o que gosta, não adianta fazer o que dá resultado ou o que dá dinheiro. Tem que fazer o que gosta e a partir daí vem as conquistas, vem os sonhos que eu consegui realizar graças ao meu trabalho.
Muito bom. Muito bom. E você hoje Até sabe... de estar aqui, né? Hã? Até de estar aqui, Até graças ao lá. Equador. É verdade. Exatamente. E crescendo cada dia mais também, né? E hoje, assim, você sabe que empreender tem sempre o mais do mesmo. Né? Tem igual você que faz o que você faz, tem vários o que faz o que a gente faz, tem vários. Mas o que te diferencia? O que você acha que os clientes te procuram de diferencial? Te contratam, né, no caso. O que me diferencia é pontualidade, obra limpa, ser bem claro com o cliente, não enrolar a obra, fazer uma obra bem feita, dar praticidade para o cliente. O cliente quer isso, o cliente não quer te contratar e ele tem que fazer tudo. Tem que limpar essa sujeira, tem que comprar seu material. Então, geralmente eu tenho o meu valor e é a obra pronta. Tipo, o cliente chega, não tem dor de cabeça com nada. E assim, eu sei que você é muito perfeccionista, né? Sou casada com ele. Isso te ajuda ou te atrapalha nas obras? Ajuda, com certeza. Porque assim como eu sou perfeccionista, também tem clientes que são. E se eu não for e o cliente for, aí eu vou ter problema com o cliente. Exatamente. Dá pra fazer aqueles memes que tá na moda agora. Mas por que esse fio é amarelo? Eu queria com vermelho, mas esse fio é da instalação. Você já viu? É bem isso mesmo. Ai, tem gente que não entende nada e tá cobrando as coisas, né? Então, se você não entregar esse perfeccionismo, imagine né, o que vem. E para quem quer começar na área do Pladur, qual é o seu maior conselho que você acha que é o primordial? O primordial eu posso pegar como foi da minha trajetória quando eu comecei. Foi você fazer um teste e ver se gosta. Se gostar, automaticamente, quando a pessoa gosta, se dá bem. Se a pessoa não está se dando bem na área que ela está começando, é porque ela não gosta. Basicamente, a ideologia é essa. Não é? Porque quando você faz o que você gosta, você flui, é fácil, se torna uma coisa fácil de fazer. E foi comigo. É como se você fosse aprender algo novo e para você soa fácil, né? Sim. Exatamente. E como que é conciliar o Diego profissional do pessoal? Conciliar é basicamente quase tranquilo, porque é basicamente quase que a mesma coisa. Tanto no pessoal, tanto no profissional, eu diríamos que é quase igual, porque a gente tem que ser sério, tem que fazer as coisas bem feitas. É perfeccionista em todas as nossas áreas, né? Tanto no pessoal, tipo com conta, organização, casa, filho, marido, trabalho. Então a gente tem que se dar bem em tudo. É meio que interligado as duas áreas. Então o Diego profissional ele não se diferencia muito do pessoal? Não tem tanta diferença não. Só é um pouquinho mais arteiro. Diego, e hoje, né, você já tem a empresa e você trabalha com equipe ou sozinho? E o que você prefere, o que você acha, assim, que faz agregar mais no teu trabalho? Então, já tive várias oportunidades, tanto com pessoas contratadas, tanta equipe grande, equipe menor. Agora a gente está numa equipe menor. Eu estou dando mais preferência para subempreiteiro, subcontratado. Prestador de serviço, né? Por metro, prestador de serviço. Tenho alguns amigos que trabalham junto na área igual eu. E que eu converso antes, agendo, olha, vai ter tal obra para começar. Eu acho que fica mais fácil para gerir, eu também não fico muito preso a ninguém, sabe? E sempre tem bastante orçamento, bastante procura. Claro que tem todo o agendamento, por exemplo, tem pessoa que me procura, me liga para querer um orçamento. Mas antes de tudo, eu falo, qual que é a agenda? A pessoa, mas você já quer saber a agenda e nem deu orçamento, nem sei o preço? Só que minha agenda tá curta. Sim. Imagina que você quer o orçamento, o trabalho para semana que vem, eu não posso, então não vai adiantar te dar o orçamento. Você perde teu tempo, a pessoa perde o tempo dela. Teve muitos casos desses. Até um cara que uma vez me ligou e perguntou disso. Eu falei, não vou ter. Ela falou, então tudo bem, nem precisa dar orçamento mesmo, você não vai conseguir me atender por causa da sua data. Eu falei, então da agenda, então não dá. Quando E não é sempre foi assim a sua agenda? E assim, eu sei porque eu sou sua esposa, mas tem pessoas que não sabem. É assim, sempre foi cheia porque, assim, tá até aqui para quem quiser ver, de área de construção, que é a minha. A área de construção, que eu vejo muito, é muitas pessoas que chegam, tipo, na casa do cliente para dar um orçamento, para fazer qualquer tipo de prestação de trabalho, de obra, e a pessoa já chega, tipo, com uma roupa toda suja, às vezes com mau cheiro. Isso daí já pega mal pro É verdade, pro é cliente. muito verdade. Já Desculpa, aconteceu. eu lembrei de uma situação. Mas
Mas é verdade. Tipo assim, se você vai cuidar da casa do cliente, se você vai prestar um serviço para a casa do cliente, se você não cuida nem de você, como você vai cuidar da casa da pessoa? Exatamente. Com excelência, né? A pessoa vai achar que é Entende? aquilo que você vai entregar. Não, é porque isso é muito verdade. O que você chega sujo, você vai deixar a casa da pessoa suja. Exatamente. Basicamente é essa. Então você tem que chegar aparentável, limpo, aparentemente sim pra pessoa. E você acha que Isso conta muito, isso conta muito. você cuidando da sua aparência, né? Tá sempre assim limpinho e tudo, isso ajudou também com os clientes. Claro. Às vezes tem pessoas, às vezes eu até exagero um pouco, eu vou muito assim arrumado, as pessoas batem o olho estranho. Eu falei, pô, tipo, duplador, construção, porque não são acostumados. Às vezes eu faço isso porque é engraçado, até a semana passada acho que teve um, que eu fui bem assim arrumado, parecia que eu tipo era o dono do prédio. E eu sinto na reação da pessoa que, tipo, de olha de cima e embaixo, tipo assim, nossa, é nítido. Sim. Porque em Portugal não tem, pessoas não fazem isso, chega mesmo de qualquer jeito e não tá Então, nem aí. isso é um conselho que você dá pra quem tá nos Claro, assistindo, claro. viu? Pessoal aí Uhum. das obras, vão se arrumar. E isso em tudo, inclui no visual, assim, na aparência, em ferramentas, o jeito de conversar, dar ideia pro cliente, tornar uma obra mais fácil, mais Você ser o leve. mais proativo possível. Sim. Que bom. É porque é um conjunto, né? É. É um conjunto de fatores. Não adianta você fazer um bom trabalho, mas em outros quesitos acabar falhando. Sem pontualidade, sem um Sim. ambiente limpo depois da obra, Sim. né? Então, é que nem você falou, faz o diferencial ali em tudo. Sim, chegar no horário combinado, você falar, ó, a obra demora uma semana. Dá um dia a mais, terminar em uma semana, ok. Se terminar um dia a menos, melhor. Agora não pode dar uma semana e fazer em duas também, aí... É o é o que acontece na maioria dos casos. Nossa, Dá muito. um prazo e termina um mês e meio depois. Se tiver sorte, se É. você não tiver que ligar um monte de vezes. É, e obra em Portugal é muito isso também. Tem muita gente que fica até a dica para os clientes, às vezes, de pagar a pessoa sem conhecer a pessoa e já pagar, sei lá, 10%, 20%, e depois tem muitos casos que a pessoa some. Uhum. Teve um caso que a pessoa me ligou, pediu orçamento. Eu acho que deve ter achado caro. Uhum. Cada um acha o que quiser. E depois passou um tempo, ela me ligou, falando ver se não dava para fazer de novo, porque ela tinha dado, acho que 2.000 € para uma pessoa começar. Meu Deus. E não sabia onde a pessoa morava, não sabia nada. A pessoa bloqueou ela no WhatsApp, no Mas isso número e acontece tudo, muito. e sumiu com 2.000 dela. Uhum. Ou seja, então, Era golpe O barato saiu caro. se tivesse fechado comigo, não tinha tido esse dor de cabeça. mesmo. Lembrei de uma coisa agora. Conta. Não posso. Corta. Corta. Você sabe do que eu lembrei, né? Então, né, assim como a Tainá virou mãe, você virou pai, e a gente sabe aqui que acompanha de perto que o peso da maternidade não está só nela, né? Vocês dividem muito bem essa função. Não, realmente é uma obrigação tua como dela, e você pegou isso, então eu vejo de perto e acho muito legal. O que mudou para você em questão de ego empresário com a paternidade? Como está sendo conciliar tudo isso? Eu acho que tá sendo tranquilo. Eu acho que tá sendo tranquilo, tanto por ela, a Tainá também ter o espaço dela, os horários dela ser maleável, o meu também. Uhum. E eu tenho um princípio de quando a gente gosta do que faz, que nem eu disse, e quer fazer, não tem preguiça de fazer, eu acho que acaba fluindo naturalmente. Sim, sim. Se torna fácil, se torna um fardo leve, eu acho. Uhum. Não tô vendo muita complicação, não. Assimilar os dois. E quais são os seus objetivos nos próximos 10 anos? Empreendendo e se isso vai voltar também a refletir na sua vida pessoal? Próximos 10 anos, largar o plador. Porque eu já tô há 15 anos já nessa área e eu queria empreender depois em outra coisa, entrar pro ramo imobiliário, comprar imóveis, reformar, vender, Porque, querendo ou entrar não, mais pra essa o área. trabalho braçal, ele acaba também... É, mesmo porque quem trabalha com plador e obra, assim, coisas pesadas, sabe que é complicado, o nosso corpo passa um tempo já começa a ter dor Sim. aqui, dor ali, então a gente tem que se organizar e planejar o nosso futuro. A nossa aposentadoria. Pois é, porque até meu patrão da Plangesso, o Adilson, na época, ele já devia ter uns 40, 45, for ver, é novo, tava bem assim o corpo, fisicamente, mas só que ele tinha muito dor no ombro. Uhum. Por causa do trabalho, Esforço. é muito levantar a mão e tal, então ele já não conseguia fazer muita coisa. Ele fazia pouquinho, doía e já parava. Então ele tinha a equipe dele que fazia, porque se ele não tivesse a equipe, ele não ia conseguir tocar a obra. Exatamente. Então eu penso muito nisso, eu tenho que pensar em outros meios, porque senão eu vou fazer o quê? Então vai passar do Diego empreendedor pro Diego investidor. Se Deus quiser. E assim, nesse plano de 10 anos, como que é o Diego pai? O Anthony tá incluído como nesse plano?
Ele está incluído de pegar nós como espelho, né, do que a gente faz, tentar passar para ele, dar direcionamento para ser talvez empreendedor, estudar e ver o futuro dele, ensinar o máximo possível de coisa para ele, os princípios Sim. também. Eu vou É abrir aqui isso. uma pauta, porque o Diego sempre preza para muitas pessoas serem empreendedores. E se o nosso filho, por exemplo, não quiser ser empreendedor? Ah, ele vai ter a escolha dele, né? A gente vai incentivar, mas se ele não quiser ser ele, quiser ser o que ele quiser, desde que se ele faça bem feito a área que ele quiser, vai ser bem visto. E você não vai tentar falar nada. A gente incentiva, leva ele pro nosso caminho, porque a gente sabe que o nosso caminho é bom de ter seu próprio Uhum. negócio. Você tem é mais maleável, nossos horários, Sim, flexibilidade, sim. essas coisas é bom, Uhum. né? Ai, pronto. Tô mais aliviada. Vamos falar agora de um momento engraçado que você viu na obra. Eu sei de vários, mas Ah, traz aquele de Portugal. teve dois, eu vou falar dois, é um aqui de Portugal e outro de Ribeirão, Do lá do Brasil. Brasil, da cidade que a gente era. E fui fazer um trabalho aqui, na verdade é para uma mulher que eu sempre presto serviço, ela aluga quartos. Hum. E, e dessa vez ela falou, olha, vai lá que tem uma pessoa lá, ela te abre a porta, e era uma coisa simples, era só uma infiltração na parede, sei lá. Era uma coisa bem simples, era só mesmo abrir a porta e eu ia lá no quarto onde estava vago, não tinha ninguém nesse quarto e dava pra eu ver. Só que eu cheguei lá, eu cheguei, na verdade era um travesti que ia, que tava lá e eu também não sabia. E por coincidência, acho que ela tava esperando o cliente do travesti lá, e, e eu bati a porta e ela achou que eu era o cliente. E tava de lingerie, não E era? tava de lingerie, já toda preparada, aquele. E aí eu peguei. E já me chamando pro quarto, eu falei, não, não, vim aqui só pra ver um trabalho aqui da proprietária e aí pronto, aí. Mas o que aconteceu? Pra não atrapalhar o programa lá do travesti, eu tive que ir pra uma cozinha pra esperar o cliente que estava chegando. Aí chegou, eles foram pro quarto e depois que eu fui lá ver o serviço. Ele pediu pra você ir pra cozinha pra É, ficar esperar. Te esperando? escondeu na É, cozinha. foi tipo isso, pra não atrapalhar ali o pessoa entrar e. Olha, fica na cozinha só pro meu cliente chegar. É, Eu imaginei essa explicação toda. é, Você ali só querendo trabalhar e o cara de lingerie, e de repente, não, não, espera ali na cozinha. é. Foi mesmo isso. E o do Brasil foi Nossa, uma tô coisa chorando. um pouco semelhante, engraçado também. Na época eu trabalhava lá com um amigo meu que estava me ajudando e fomos fazer um trabalho. Lá era tipo um T0, igual daqui de Portugal. E era numa região que tinha também muitos pontos de prostituição, Uhum. de garoto de programa e travesti. E nesse prédio era perto dessa zona. E o trabalho que a gente ia fazer, na verdade, nesse T0, era fazer tudo pelador em volta das paredes, acústica. Era tipo mesmo para isolar completamente o apartamento de ruído. E eu pensei, o ruído tá vindo da onde? É de dentro para fora ou de fora para dentro? Tá estranho, né? Naquela zona ali, eu falei, mas pronto. Só que era um senhor, Uhum. já devia ter uns 50 e poucos, 60 anos. Eu falei, então o problema não deve ser com ele aqui dentro, né? Sim. Deve ser o pessoal de fora, que às vezes eles fazem programa ali dentro, à noite, o homem quer dormir. Realmente era isso. Porém, o que acontece? Tive um problema porque a gente tem que furar chão, furar as coisas e tal, e faz barulho. E o pessoal que trabalha na noite, né? Fazendo os programas e tal, que queria dormir. De repente eu tava assim um pouco mais escondido aqui do lado, a porta tava aberta, porque colocamos algumas coisas assim para fora e tinha que ficar aberto do corredor. E meu colega tava bem na frente quando apareceu um travesti lá, mas era bem alto o travesti, com aquela vozona, falando pra gente parar o. Tipo assim, A gente ficou a da Lana, tô brincando. É, mesmo bravo, falando que era pra parar o barulho, não sei o quê, e meu amigo ficou assim todo. Ele era engraçado, por isso que essa situação foi engraçada, porque eu dei muita risada dele, e ele ficou assim meio com medo, ele queria ir embora.
Senão ele ia apanhar. Tava tendo ali um problema pro outro trabalhar, né? Mas é ruim, porque, tipo assim, eles trabalham à noite, eu tenho que trabalhar durante o dia, então ninguém trabalha. Exatamente. Ué, Você só tá fazendo seu eu vou- trabalho assim como eles. porque se eu for ali trabalhar de madrugada, eu também não vou poder, porque também eles estão no programa deles, eu vou atrapalhar, então não pode. Mas isso daí não tem nada a ver. Na lei, eu posso trabalhar Sim. e eles trabalham o horário deles e pronto. E por fim, Mas, chamou a polícia, alguma coisa? Não. não. Fui lá fazendo barulho e não deu nada. Eu também tava terminando já o barulho. Aí Ufa. nós conversamos, falamos, não, estamos terminando, só falta isso daqui. Aí eles Aceitaram. aceitaram. Você ficou com medo ou só sua colega? Só o colega, só. Eu fiquei de boa. Você ficou rindo? Não falei pra ele, falei, olha, trabalha com uma faca na cintura. Alguém pra cima de você, Uhum. se defende. E hoje, passando por tudo isso, né, questão de família, trabalho, tá bem sucedido em ambas as partes, o que é sucesso pra você? Sucesso é quando a gente consegue alcançar alguns nossos objetivos e nossos sonhos. Que era vir pra cá, abrir a empresa, ter o espaço dela. Estamos fazendo nossos investimentos, agora com o nosso filho. Se a gente não tá no sucesso, estamos quase lá, estamos no caminho. Uhum. Estamos indo bem. Exatamente. Você sentiu muita diferença de empreender no Brasil e empreender aqui em Portugal? Boa Eu acho que essa é muita boa- o que as pessoas querem saber. Boa pergunta, por quê? Porque aqui em Portugal, diferente do Brasil, são os materiais. Como o meu preço do metro já é inclusa mão de obra e material, o material aqui é mais barato, ou seja, então acaba sobrando mais na mão de obra, eu acabo ganhando mais. No Brasil já era 50%. Aqui deve ser mais ou menos 25% material, 75% mão de obra, que é o que eu ganho. E lá no Brasil era meio a meio. Então no Brasil, por mais que você ganhava muito, mas metade era material. E se tivesse nota, imposto, aquelas coisas, você perdia mais. Ou seja, então subia, caiu para 35%, Então, 40%. aqui em Portugal a margem de lucro é maior. É maior, Uhum. é maior. E qual que seria o benefício Ganha-se de mais. empreender no Pladur no Brasil, né? Que é o gesso. Uhum. Empreender lá e empreender aqui? Aqui é mais fácil. Aqui eu prefiro, aqui eu gosto mais. Tanto de fazer as estruturas, é mais prático, mais rápido. Que nem eu disse, o material, até mesmo os carros para trabalhar é mais acessível para você ter, documentação, seguro, tudo. É mais acessível. Só que lá, por exemplo, eu sei que a gente já tá junto, né? Há anos, então lá eu te acompanhei nesse início. E sei que lá você achava pessoas mais fáceis para trabalhar. A mão de obra era mais qualificada, digamos assim? Sim, sim. Ou Lá você acha que tinha- aqui também tem, só que essas pessoas já empreendem e talvez seja mais difícil de achar? Não, lá a mão de obra eu achava mais fácil. Lá para qualquer lugar que você ia, sempre tinha alguém que já tinha, que sabia trabalhar. Agora eu não sei por quê, não sei se é porque era esse daí eu achava mais em bairros mais carentes. Acho que a No Brasil? pessoas às vezes que Tinha não tinham oportunidade. oportunidade de um estudo, não sei o quê, e ia para obra. Aqui não, aqui já tem mais facilidade de um estudo, um ensino, mesmo o público, que já é muito bom, você consegue tipo já dar um andamento, tipo em língua, você aprende já o inglês, o espanhol lá não. E eu sei de um caso que a gente conversa que quando você nunca gostou de estudar, né? Não. Você sentiu esse preconceito, digamos assim, por parte de familiares ou amigos? Por falar assim, você tem 18 anos, não vai pra faculdade e vai entrar no Pladur, na construção. Ah, sim, isso daí tem, mas isso aí é para queimar muita gente, né? Porque muita gente, até mesmo na escola, que era mais tipo de bagunça e tal, o pessoal, não vai virar Você era nada, o não menino sei do o fundão. quê. É, mais ou menos. Era Mais quase ou lá. menos. Então muita gente, tipo, não dava nada. Falava que não ia ser ninguém, não sei o quê, que não ia ter estudo, que não gostava de estudar. E a pessoa já te põe pra baixo e acha que, pronto, você não vai ter nada na vida, essas coisas. Deixa eu só entender. Então, lá no Brasil, você também já tinha empresa? Ou Já, você trabalhava para outra? já. Uhum. Eu trabalhei há 15, 16 anos no Brasil. E aqui tem 6 anos e meio que nós estamos daí pra trás pra tudo. Porque quando a gente chegou, você começou a trabalhar para outras pessoas, aí Sim. passado um tempo. Sim, isso é importante também. Cheguei, por eu não conhecer nome, preço, nada, tive que trabalhar para umas pessoas, né? Como eu tive um patrão aqui, trabalhei um tempo, comecei a ver, estudar e eu queria era trabalhar para mim, não queria ficar trabalhando para os outros porque eu já era acostumado a trabalhar para mim. Sim. Sempre trabalhei. Depois que você acostuma a trabalhar para você, É é difícil, né? meio
complicado. Mas claro, você entra, tal, vê como que é. E também eu não gostava também muito, assim, de ter o patrão, assim, né? Como eu já era mais solto, assim, tinha meus horários e tal. Então, Mas você acha que isso depende do patrão? Porque assim, tem patrão que, por exemplo, dá mais, não digo liberdade, mas o colaborador fica mais à vontade, tá naquele Sim. ambiente, e muitas vezes a pessoa fica ali anos por estar ali, ou não sei se é comodismo, ou também. como que você vê essa forma? Às vezes de pessoas que tá numa empresa já há muito tempo, será que é uma boa relação que ela tem com o patrão, ou será que é um comodismo, É a zona de a conforto, zona de né? conforto? É assim, porque onde eu tava não ganhava-se muito bem. E também, vou fazer isso, fazer aquilo, aí você vai ganhar mais. Vamos fazer isso, fazer aquilo, vai ganhar mais. Nunca ganhava mais. Ah, E então era eu, uma mentira. e eu via que ali não tinha futuro, as pessoas que estavam lá também estavam antes, estavam do mesmo É que jeito. quando você trabalha para os outros, você tem um E teto, você não passa daquilo, né? todo mundo tinha uma cabeça muito pequena, eu achava. Tipo assim, dali eu não ia crescer. Eu poderia ficar ali, se eu fosse reconhecido e ganhasse um pouco mais e seria valorizado, talvez tinha ficado mais É e. porque é aquela história, né? O ambiente nos molda. Sim, se eu ficasse ali, eu ia ficar estagnado, não ia Sim. ter nada. E eu sempre no Brasil, como sempre tive minhas coisas, eu queria ter minhas coisas aqui. Eu falei, se eu ficar aqui, eu não vou ter. Esse foi o Então eu objetivo que tive que você veio, né, sair. também, né? É, Não vai fazer uma mudança tão grande para se colocar em um lugar pequeno, né? Não faz claro. sentido. E estando esses anos em Portugal, a sua cabeça, a sua mentalidade, né? Ela ficou diferente? Mudou muito, demais. Aqui você. No Brasil nem não tinha rede social. Uhum. Não, É não verdade. Quando precisava, eu conheci ele, eu ia pesquisar a vida dele. Eu falava não assim, tinha gente, nada, tava em branco. Colocou no como Jus que eu, Brasil, mas baixou o Instagram. como que eu pesquiso? Ele não tem Facebook, ele não tem Orkut. Meu É, Deus. não sei se tinha Orkut naquela época, Não mas sei lá, tinha, eu não tinha pesquisei em nada. tudo. Não tinha nada, Nunca teve. não tinha nada. Para vocês verem como o Instagram, ele é essencial em todas as áreas de empreender. Você tem que Sim. divulgar o teu trabalho, independente de qualquer coisa. Hoje o Instagram é primordial. Sim, para fazer sua divulgação do seu trabalho, para as pessoas conhecer, ver o dia a dia. Uhum. É um catálogo do nosso trabalho, na verdade, Sim. não é? E também tanto no Instagram, essas coisas, às vezes tem uns vídeos de aprendizado, de história, algumas histórias de superação. Sim. E falando, Desde tudo, desde que é questão financeira, de como lidar com dinheiro, espiritualidade, Muita dica. religião, essas coisas é muito legal. e falando disso, qual que seria o seu hobby que você gosta de fazer nas horas vagas? Na verdade, horas vagas não tenho muito, então meu hobby atualmente tá meio. Não tem horas vagas. Antes, quando eu não tinha o Anthony, por exemplo, nosso filho, eu tinha uma moto e pronto. No final de semana eu gostava de dar uma volta de moto, né? Acordava cedo e ia, de vez em quando assim jogava bola. É. Mas eu gosto muito de esporte, desde jogar bilhar, ping-pong, essas coisas eu gosto bastante. Quando tem tempo, né? Porque é É, meio no verão corrido. É de meio meio que corrido. surfar, stand-up. Tem stand-up também E gosto. agora, aula de bateria. Ah, é verdade. Comecei também agora. Hum. Tô na segunda semana. Tá sendo diferente, porque fazia anos que eu nunca tentava estudar nada. Começar algo novo. O cérebro aqui tá daquele jeito. Tá tendo que Sim. exercitar de novo. Nas horas vagas, você tem um compromisso no estúdio Tainá Beauty, né? Tem que vir aqui dar A umas Tainá tá manutenção. arrumando, ó. Ai, o que que você acha de um enfeite nessa parede? Agora vamos para um jogo rápido, tá? A gente vai fazer pergunta e você Vamos lá. responde direto e reto. Vamos lá. Café ou cochilo antes da obra? O cochilo. Cliente indeciso ou obra atrasada? Cliente indeciso. Qual ferramenta você mais ama e qual mais odeia? Eu amo mais o laser, o nível, porque aquilo é que me direciona para a obra ficar bem direitinha, reta, aprumada. E o que eu mais odeio talvez é a rebarbadeira, que aquele é um pouco perigoso. Teto perfeito ou final de semana livre? Acho que seria os dois. É um ou outro. Final de semana livre é comigo. E com o Anthony. Então é final de semana, Nossa, né? não, pera que ela agora ela deu uma pressão psicológica aí. Então é final de semana, porque depois na segunda o teto vai estar perfeito também. Exatamente. Música que mais toca durante a obra? Estilo de música. Louvor, talvez. Um hábito seu que eu adoro. Um hábito meu que você adora. Ixi, são tantos. Organização. Organização, acho que é boa. Achei que eu ia falar uma sacanagem. Eu pensei também. O que não pode faltar na sua marmita no dia a dia?
Ah, a carne, né? Uma carninha boa. Uma mania que você tem no trabalho e leva pra casa. Uma mania? Organização. Limpeza é aquilo que a gente tinha falado. É verdade. Eu não posso deixar a toalha molhada na cama. É invertido aqui o contrário. negócio. Chegar limpo, né, também. Às vezes já tira o sapato ali na entrada e tal. Obra limpa, que é muito importante pra você, ou cliente que paga em dia? Cliente que paga em dia. A obra eu limpo. Isso daí eu consigo. Isso daí eu faço. Uma única palavra que define o Diego profissional. Diego profissional. Talvez o sucesso, como eu tô sendo bem reconhecido, tanto no Google, nas redes sociais. Sim. Diego profissional, eu deixo pros clientes que tá sempre me procurando. O cliente vai responder isso Uhum. aqui nos comentários. Fica aí. E uma palavra que define o Diego marido? Diego marido. Diego marido. Um bom marido. Companheiro. Uma palavra. Se Companheiro, fosse- companheirismo. Companheiro. É verdade. Companheirismo. Ok. E agora, Diego, pra finalizar, uma frase que seja você, que você acha que faz sentido na sua vida. Não é bem essa palavra, é ser desenrolado. Mas o que quer dizer ser desenrolado? É você ser pra frente. Você não ter vergonha, você não ter preguiça, você não A pessoa ter... ser despachada. Você ser Como fala em despachado. Pronto. Em Portugal é você ser despachado. Você sendo despachado, você se dá bem em todas as áreas. É isso bom. aí. E só mais uma pergunta. Se a gente trabalhar junto na obra, quem manda? Lógico que sou eu. Detalhe, nós já trabalhamos junto e realmente ele que Ele manda, que mas manda. aqui no estúdio Tainá Beauty. Meu marido que manda, sabe aquele programa? É vice-versa. Um casal é assim, né? Tanto quando a gente já trabalhou juntos na pandemia, realmente ele que manda, porque eu não entendo de pladur, mas eu aprendi um pouco. É verdade. E aqui, quando ele me ajudou, já filmando meu curso online, filmando várias coisas, e sou eu, então, Cada um na na sua sua área, cada um na sua área. E é isso que faz crescer, porque os dois, independente da área, estão junto como família e têm o mesmo objetivo, né? Então, se estão onde estão, é porque existe não só uma estrutura de negócio, como em casa também. É isso. Sim, Arrasou, amor. A base é nossa casa, né? Exatamente. Então, estamos encaminhando agora para o final, né? Com o nosso patrocinador, porque o Diego patrocina o estúdio Tainá Beauty, a T Beauty Shop e o Rainha Cash, gente. Exatamente. Tá ajudando em tudo. Então, Diego, tem algo que você quer falar, que você acha necessário aqui pra gente finalizar? Sigam a nós nas redes sociais e precisar de um teto falso, uma divisória, obra, uma orientação. E Tainá Beauty, venha se cuidar, com a sua autoestima alta, E se bem vocês cuidado do acham, seu marido. se vocês acham todo esse espaço lindo, porque todo mundo chega aqui e elogia muito, ele fez do zero. Não tinha nada, era só paredes. No brancas. Instagram tem lá alguns detalhes. Não Aproveitando consegue isso também, atender. no meu Instagram eu não coloco stories e falando da minha vida nem nada, mesmo por causa da correria do dia a dia. Às vezes tá com a mão suja ou a obra também tá muito operada por causa do telemóvel. Para não ter perigo de estragar qualquer coisa, eu nem fico muito com o telemóvel. Então, não tô sempre colocando porque tá muito corrido. Às vezes tem gente que fala, mas não tá colocando porque não tem trabalho, não tem nada. Tem pessoas que podem pensar, mas é totalmente ao contrário. Então estou aqui, às vezes, pondo aqui algumas coisas, pessoas que vê vai entender um pouco mais sobre a minha história. Que bom. É isso aí. Esse foi mais um episódio do nosso Rainha Cash. Beijos, Não até a esqueçam próxima. de se inscrever aqui no nosso canal e deixe os seus comentários. Beijo! E não falou Valeu. minha besteira.